Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui. Bom, vamos lá. Esse daqui é o último vídeo desse segundo pilar, o qual Ellen White está sendo submetida, certo? Como uma profetisa, não como pessoa, como candidata à salvação, como mãe, como filha, como esposa, não, não, não. É como profetisa. Tá certo? Assista ao vídeo até o fim, porque este último vídeo desse segundo pilar, eu lhe garanto que tem também bastante informação que vai te agregar no conhecimento sobre Ellen White quando você se deparar com um adventista raiz, que acredita que realmente Ellen White é a profetisa e tal, você vai ter bastante informação. Tá certo? Lembrando também que os meus vídeos nunca foram, são ou serão para tirar a fé de absolutamente ninguém. Não. Os meus vídeos aqui são somente a minha maneira de enxergar o sistema religioso, em particular o adventismo, depois que deixei 20 anos de adventismo para trás e 18 como líder. Se em algum momento eu falar algo que vai tocar a tua fé, a tua crença, e você não concordar ou queira falar alguma coisa para mim, olha aqui, ó, me adicione aqui, ó, no WhatsApp. Se você me convencer que eu estou falando alguma coisa errada através da Bíblia e da história, não há problema nenhum. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu imediatamente venho aqui e vou corrigir algo que você me convença de que eu esteja errado. Tá certo? Introdução feita, vamos ao conteúdo do vídeo. Vamos lá. Ellen White e os pilares da validade profética. Vamos ao verso deste último vídeo do segundo pilar que estamos colocando à prova a dona Ellen White, a tal profetisa dos adventistas. Vamos lá, e o verso bíblico é esse que está em Isaías capítulo 8, verso 20. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Ellen White, para você que acredita realmente nisso, é uma verdadeira profetisa de Deus? Você consegue ainda afirmar isso? Mas vamos à pergunta crucial número 7, a última pergunta desse segundo pilar. Vamos lá. A pergunta é: os ensinamentos de Ellen White sobre o julgamento investigativo e a expiação contínua são bíblicos? Bom, mas também não vamos esquecer de qual pilar estamos aqui colocando Ellen White à prova. Qual é o pilar? Esse segundo pilar, que este é o último vídeo deste pilar. O pilar é fidelidade às Escrituras. O Adventismo surgiu de um movimento iniciado por William Miller, um fazendeiro de Nova York que previu que Cristo retornaria em 1844. Se você está chegando aqui neste vídeo somente agora, eu vou dar duas sugestões a você. Primeiro, assista desde o primeiro esta série de vídeos sobre os pilares. Já temos a série do primeiro pilar, esse daqui é a série do segundo pilar. Esta é a primeira sugestão. Segunda sugestão, quer conhecer com mais detalhe de informações, com mais riqueza de informação sobre Ellen White, William Miller, Joseph Bates, 1844, 1851, 1843? No meu canal, vá na minha playlist e ali tem a pasta sobre Ellen White e também a pasta Adventismo, tá certo? Ali vai ter bastante informação sobre esse movimento aí que Jesus voltaria em 1844. Pois bem, então William Miller, ele usa um texto-chave para o seu estudo. E esse texto-chave usado por Miller foi Daniel capítulo 8, verso 14. Vamos ler? E diz assim: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muito bem. William Miller,
acreditava que um dia profético equivale a um ano literal. E eles calcularam que os 2.300 dias começaram em 457 a.C., com um decreto de Artaxerxes para reconstruir o templo em Jerusalém e que terminaria em 1844. Eles presumiram que o santuário era o mundo e que seria purificado pelo fogo da segunda vinda. Quando Jesus não retornou, a maioria dos mileritas abandonou sua interpretação de Daniel 8,14, mas um pequeno grupo insistiu que sua interpretação estava inicialmente e essencialmente correta. Eles decidiram que Cristo havia começado um ministério sumo sacerdotal no santuário celestial e que ele estava sendo purificado dos pecados do povo de Deus. Eles decidiram que 1844 marcou o início do dia da expiação antítipo. O dia da expiação típico seria simbólico e o antítipo seria o cumprimento literal. Assim, eles determinaram que a expiação não foi concluída na cruz. Ela deve ser concluída pelo ministério de Cristo no céu, que eles imaginaram como uma cena de julgamento. Uma das líderes que promoveram a reinterpretação da profecia fracassada de William Miller foi uma jovem chamada Ellen Harmon, que mais tarde se tornou Ellen White. As experiências visionárias da senhorita Harmon de 1844 e 1845 convenceram muitos de que William Miller estava certo sobre a data, mas errado sobre o evento. Então Ellen White escreveu o seguinte sobre isso. Vamos lá? E ela disse assim: a correta compreensão do ministério no santuário celeste é o fundamento da nossa fé. No tempo designado para o julgamento, o fim dos 2.300 dias, em 1844, começou a obra de investigação e pagamento dos pecados. Todos os que já tomaram sobre si o nome de Cristo devem passar por seu escrutínio minucioso. Tanto os vivos quanto os mortos devem ser julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Os pecados dos quais não houve arrependimento e abandono não serão perdoados e apagados dos livros de registro, mas servirão de testemunha contra o pecador no dia de Deus. Assim, no grande dia da expiação final e do julgamento investigativo, os únicos casos considerados são os do povo professo de Deus. O julgamento dos ímpios é uma obra distinta e separada e acontece em um período posterior. O julgamento está agora passando no santuário acima. Por muitos anos, esta obra tem estado em progresso. Em breve, ninguém sabe quão cedo passará para os casos dos vivos. Na terrível presença de Deus, nossas vidas devem ser revistas. Neste momento, acima de todos os outros, cabe a cada alma entender a demonstração do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Toda a obra do homem passa em revista diante de Deus e é registrada quanto à fidelidade ou infidelidade. Em frente a cada nome nos livros do céu, é registrado com terrível exatidão cada palavra errada, cada ato egoísta, cada dever não cumprido e cada pecado secreto, com cada dissimulação astuta. Advertências ou repreensões enviadas do céu, negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, a influência exercida para o bem ou para o mal, com seus resultados de longo alcance. Tudo é registrado pelo anjo registrador.
Cristo veio para pagar aquela dívida pelo pecador que era impossível para ele pagar por si mesmo. Assim, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, o homem pecador recebeu outra provação. Cristo veio ao mundo para neutralizar a falsidade de Satanás de que Deus havia feito uma lei que os homens não podiam cumprir. Tomando a humanidade sobre si, ele veio a esta terra e, por uma vida de obediência, mostrou que Deus não fez uma lei que o homem não pode cumprir. Ele mostrou que é possível ao homem obedecer perfeitamente à lei. Aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador, tornando-se participantes de sua natureza divina, são capacitados a seguir seu exemplo, vivendo em obediência a cada preceito da lei. Por meio dos méritos de Cristo, o homem deve mostrar por sua obediência que ele pode ser confiável no céu, que ele não se rebelará. Embora todas as nações devam passar em julgamento diante de Deus, ele examinará o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão próximo e minucioso como se não houvesse outro ser sobre a terra. Todos devem ser testados e encontrados sem mácula ou ruga ou qualquer coisa semelhante. Acompanhado por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e ali comparece à presença de Deus para se envolver nos últimos atos de seu ministério em favor do homem, para realizar a obra de julgamento investigativo e fazer expiação por todos os que se mostra terem direitos aos seus benefícios. Assim como o sacerdote entrava no Santíssimo uma vez por ano para purificar o santuário terrestre, assim Jesus entrou no santuário celestial, no final dos 2.300 dias de Daniel 8, em 1844, para fazer uma expiação final por todos os que pudessem ser beneficiados por sua mediação, e assim purificar o santuário. A intercessão de Cristo em favor do homem no santuário acima é tão essencial ao plano de salvação quanto foi sua morte na cruz. Por sua morte, ele começou aquela obra que, após sua ressurreição, ele ascendeu para completar no céu. O sangue de Cristo, embora fosse para libertar o pecador arrependido da condenação da lei, não era para cancelar o pecado. Ele ficaria registrado no santuário até a expiação final. Então, em virtude do sangue expiatório de Cristo, os de todos os verdadeiramente penitentes serão apagados dos livros do céu. Assim, o santuário será liberto ou purificado do registro do pecado. O assunto do santuário e do julgamento investigativo deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos precisam de um conhecimento por si mesmos da posição e obra de seu grande sumo sacerdote. De outra forma, será impossível para eles exercerem a fé que é essencial neste tempo ou ocuparem a posição que Deus os designa para preencher. Não devemos receber as palavras daqueles que vêm com uma mensagem que contradiz os pontos especiais da nossa fé. Eles reúnem uma massa de escrituras e as empilham como prova em torno de suas teorias afirmadas. Isso tem sido feito repetidamente durante os últimos 50 anos. E, embora as Escrituras sejam a palavra de Deus e devam ser respeitadas, a aplicação delas, se tal aplicação move um pilar do fundamento que Deus tem sustentado nesses 50 anos, é um grande erro. Aquele que faz tal aplicação não conhece a maravilhosa demonstração do Espírito Santo que deu poder e força às mensagens passadas que chegaram ao povo de Deus. Veja, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Depois você volta a essa parte que eu li
assista novamente, vai parando, vai meditando no que Ellen White escreve, que um deles é que a morte na cruz de Cristo não estava completada, que o sangue de Cristo não foi para remir o pecado dos pecadores, que Cristo ainda tinha uma obra no céu para ser feita. Então veja, eu trouxe aqui somente alguns trechos dos livros que Ellen White fala da expiação de Cristo, justificando o erro de 22 de outubro de 1844, trazendo agora a tal doutrina do juízo investigativo. Daniel capítulo 8, verso 11, afirma que o poder do chifre pequeno lançará por terra o santuário. Vamos ler? E diz assim, vamos lá. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Ellen White ensina que o santuário profanado está no céu e não na terra, então é preciso se perguntar como um poder terreno poderia poluir o santuário celestial? Outra pergunta que deve ser feita: se existe purificação para ser feito no céu, significa que no céu entrou pecado? Além disso, a profanação deveria começar em 457 a.C., de acordo com William Miller e Ellen White. Mas o que aconteceu em 457? Um decreto foi emitido para a reconstrução do templo, certo? Então, qual é a base para começar os 2.300 dias em 457? Se não podemos apontar o início da profecia como o fim, lá em 1844, pode ter algum significado aquela data, 1844, sem saber quando realmente começa. Além disso, Miller estava errado sobre muitos outros aspectos ali do seu tempo. De acordo com os adventistas, Daniel 8,14 aponta para o dia da expiação antítipo, que eles acreditam ser a purificação do santuário celestial. O termo antítipo simplesmente denota a realidade final por trás de um tipo ou um símbolo. Os adventistas acreditam que a purificação do santuário terrestre, nos dias da expiação, prefigurou a purificação do santuário celestial. E eles precisam do versículo 14 para apoiar essa suposição. A palavra traduzida como purificado na versão King James não é a mesma palavra usada para a purificação do santuário no dia da expiação, conforme Levíticos 16. A palavra usada no versículo 14 deveria, na verdade, ser traduzida como vindicado, restaurado ou corrigido. Uma tradução moderna, na nova versão transformadora, diz assim, vamos ler? Para desse jeito, vamos lá. Daniel 8:14. O outro respondeu, levará 2.300 tardes e manhãs, e então o templo será restaurado. Portanto, não há conexão linguística entre Daniel 14 e o dia da expiação, o que significa que a mensagem do santuário adventista não obtém apoio do texto que deu início a essa doutrina. E você, adventista ou não adventista, que ainda acredita em Ellen White como sendo a mensageira do Senhor, tente responder depois de meditar aqui no que foi mostrado nesse vídeo. Medite e com sinceridade me responda aqui algumas perguntinhas. Vamos lá. Se a palavra traduzida como purificado em Daniel 8,14
não é a mesma palavra usada para purificação do lugar santíssimo no dia da expiação hebraico? Como a purificação do santuário em Daniel 8,14 pode ter algo a ver com um dia da expiação do Antítipo? Se a expiação foi concluída na cruz, como Ellen White poderia ensinar que a expiação está em andamento no santuário celestial? O juízo investigativo não diminui a cruz ao ensinar uma expiação contínua? O santuário celestial poderia ser desolado por qualquer poder no céu ou na terra, por exemplo, o chifre pequeno? Que ato desolador ocorrido em 457 a.C. poderia impactar o lugar santíssimo no céu? Os justos são julgados pela lei, como afirma Ellen White? A doutrina do julgamento investigativo rouba a segurança dos que acreditam e seguem a Cristo? Ellen White tem alguma base bíblica clara para ensinar um julgamento dos seguidores de Cristo antes do advento? Pare, medite. E se você quer mais detalhes, repito, dentro da minha playlist tem a pasta lá, Ellen White, Adventismo. Você vai ter muito assunto sobre esse tal juízo investigativo com muita informação. Tá certo? Mas não vamos esquecer de qual pilar estamos tratando, e este é o último vídeo do segundo pilar que nós estamos colocando Ellen White, a profetisa, sobre teste. E diz assim: fidelidade às Escrituras. E aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você acredita realmente? Coloque Ellen White e responda com sinceridade as perguntas que eu ponho no final de cada vídeo aqui, e depois você realmente tire sua conclusão. Tá certo? Um abraço a todos, legal que vocês vieram até aqui. Até o próximo vídeo. Até lá!